deste rapaz, novo diretor de futebol, é isso, né? Vamos lá, a gente trouxe ontem sobre essa negociação acontecendo. Tinham muitos nomes sendo especulados, Eduardo Freeland no Avaí, o próprio Posso Mário. dizer? Ótimo nome. Não, o Eduardo Freeland? Pô, Fernanda, eu vou discordar. Adoro ele. Não. Adoro ele. Fernanda. O Mário Branco também era outro diretor que o Vasco tentou a contratação, mas depois de um primeiro momento também teve uma proposta onde ele ouviu de muitas pessoas que o Mário é um cara difícil de se lidar no dia a dia, e o Vasco se preocupou com isso também. Então o Admar Lopes é um profissional, um diretor de futebol que está no Bordeaux da França, e ele já passou também pelo Boa Vista de Portugal, só que a maior parte da carreira dele foi como scout, tanto no Porto quanto no Mônaco e no Lille também. Ele inclusive leva o Léo Jardim para o Lille e leva o Léo Jardim para o Boa Vista em Portugal. Só que talvez a grande passagem dele que o credencia para ser esse cara que os clubes confiaram foi no Mônaco, junto com o Luiz Campos, em um momento que o Luiz Campos, hoje, que é conselheiro do PSG, um dos caras mais conhecidos de diretor de futebol no mundo, conseguiu montar um time com vários grandes jogadores. Bernardo Silva, o próprio Kylian Mbappé, Rames Rodrigues, entre outros. Então é um cara que não é muito conhecido aqui no futebol brasileiro. É pouca verdade, gente fala, é um nome mas na desconhecido. Europa ele é um cara gabaritado, digamos assim, nesse mapeamento de jogadores. A função de diretor de futebol não se resume a isso. O cara tem que ser bom de grupo, o cara tem que ser bom de contrato, o cara tem que ser bom de contato também. De conexão interna de do conexão. clube. Mas eu acho que essa parte de direção do grupo está com o Fernando Diniz. É um cara que eu dificilmente vai deixar alguém influenciar nessa Perfeito. questão do grupo. Então, para mim, o movimento do Vasco é interessante no sentido de você vai trazer um cara que conhece jogadores do mundo inteiro, que é globalizado, que tem já a experiência de ligar, porque as pessoas pensam que o scout só mapeia jogador. E não, uma equipe de scout, ela liga para ouvir informação, ela liga para empresário, ela liga para clube. Então, eu acho que é um cara que tem uma certa experiência já na função e eu sou sempre a favor de sair da caixinha. Quando eu falo que eu não gostaria do Freeland, até o Bruno Spindel foi especulado no Vasco. Não gosto disso. Prefiro sair da caixinha. Prefiro quem encara o futebol como esporte globalizado, encara o futebol com modernidade, com tecnologia. Eu acho que o Admar pode fazer isso no Vasco. Mesma coisa do jogador. Vai dar certo? Não vai dar certo? Isso aí, meu amigo, é só com o tempo. Mas o movimento, pra mim, é interessante. Eu falo do Freeland porque ele viveu um momento muito delicado no Botafogo, que foi a transição do associativo para o SAF, né? Ali no ano de 20 até 21 que ele chega, até o Botafogo virar SAF. E ele foi um cara muito importante nesse botão de virada, né? Sim. E que é um botão muito delicado de se você apertar. Porque internamente tudo fica borbulhando, porque os problemas estão acontecendo. Você ainda é um associativo, mas você vai virar uma SAF. Por isso que eu falei bem do Só Freeland, porque ele embasando realmente pouco fez um mais, belo trabalho no Botafogo. O Vasco estava buscando muito um cara agressivo no mercado, coisa que o Marcelo Santana não era. Então talvez o Freeland seja muito mais um administrador do que qualquer outra coisa. Então eu acho que nesse momento o que o Vasco busca é um cara agressivo no mercado, que tenha condição de buscar jogadores e melhorar. Porque se a gente for pegar os últimos 15 anos do Vasco, são 15 anos torrando dinheiro em jogador que não rende. São raros os que rendem. Então, para mim, esse mapeamento de mercado, essa modernização é muito importante para o Vasco parar de gastar dinheiro à toa. Bota na tela aí. Ah, é pra você. Ainda bem que não é pra mim. Porque agora eu tô assim, eu tô igual os Jogos Vorazes. Aqui. Aí. Cadê o Jota? Ah, tá na telão? Nossa, quando vem pro telão, Pedrosa, é montagenzinha. Sabia. Tá aqui, o JVzinho mandou Copa do Mundo de Clubes, FIFA Pote 5. Vasco da Gama. San Cristóvão é o segundo time. Audax. Maricá. Gostei do Bangu United. Sacanagem. Maricá. Sacanagem. O Vasco não merece. Bangu United. Buena Vista. Madureira. E Vuelta Redonda. Gostei. O Vasco não merece isso. Hoje ficou muito Maricá me criativo. pegou, Maricá. É lá de Marrocos. Em todos os lugares, Tem time, realmente, o pote, cada um de um cantinho do mundo. Tá aí, muito bem. Muito engraçadinho. Seleção brasileira hoje, hein? Encara o Paraguai. E aí você viu todas as informações envolvendo a equipe do Vasco da Gama, que agora já tem uma nova contratação. E é Admar Lopes, o novo diretor de futebol
da equipe do Vasco da Gama para a temporada de 2025. E aí você me pergunta, será que é uma boa ou não é? E eu vou aqui, antes de falar sobre isso, irei passar para vocês a nota oficial do Vasco, que foi divulgada ontem, exatamente 7h41 da noite. Vamos lá. O Vasco da Gama informa que Admar Lopes é o novo diretor executivo de futebol. Com uma carreira internacional sólida e passagens, por clubes tradicionais europeus, o profissional português chega para o departamento de futebol do Vasco, levando uma abordagem moderna, estratégica e integrada para fortalecer a área. Admar Lopes desenvolveu sua trajetória em mercados competitivos, tendo atuado em equipes como Porto, Mônaco e Lille, com forte ênfase na identificação de talentos e na coordenação de processos de scouting. Mais recentemente, ocupou cargos executivos no Boa Vista, né? Boa Vista que não é do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. É o Boa Vista lá de Portugal. E no Bordeaux, da França, onde liderou projetos esportivos em contextos de reestruturação. O profissional tem chegada prevista ao Rio de Janeiro nos próximos dias, representando mais um passo do Vasco em direção a um modelo de gestão profissional com foco em desempenho esportivo e sustentabilidade. Sobre o Admar Lopes, vamos lá. Primeiramente que, como diretor de futebol, ele só teve passagem por duas equipes, Boa Vista e Bordeaux. Então, essas duas equipes foram as únicas que o Admar Lopes teve como realmente diretor de futebol, que vai ser a função que ele irá comandar no Vasco. Em relação a Porto, em relação a Mônaco, Lille, todos esses times, ele foi ali um cara de captação. O que significa isso? Um cara que comanda a área de scout. Então, por esse motivo, é um cara bem inteirado do mercado. Porque quem mexe com scout tem, como até disse ali o Lucas Pedrosa, né, tem que ser um cara que tem contatos, tem que ser um cara que observa partidas, tem que ser um cara que observa demais jogadores para que pudesse tirar a conclusão e falar assim, ó, esse cara aí, ele realmente serve para tal equipe, né? E aí ele achou nomes como o Rames, como o Jackson Martinez, né, que é um colombiano, eu acho que já está até aposentado. Ele achou jogadores, aquele hondurenho, né, jogador de Honduras, Albert Elis, né, acho que o nome dele é Albert Elis, se não me falha a memória, que o Vasco até sondou recentemente. Ele também que achou esse atleta. Então é um cara que é bem inteirado no mercado e isso gera um ponto positivo, porque o que mais a gente falava bastante, mas Marcelo Santana, ele não conhece jogadores, ele não analisa o mercado, ele não vê caras que estão livres no mercado. E um ponto positivo do Admar Lopes é isso, é um cara que analisa bem, é um cara que consegue captar jogadores que possam ter essa capacidade de render e, melhor do que render, a curto prazo. A curto e médio prazo, que é o que o Vasco precisa. Por exemplo, tem um nome de jogador que ele achou também, né, digamos assim, achou em aspas, né, ele buscou esse nome, que é, se eu não me engano, o Ángel Gomes. Vou até ver aqui rapidamente, né, para vocês. Exatamente, o Ángel Gomes. O Ángel Gomes, ele tem 24 anos de idade, né, é um jogador que tem, assim, é lá do Reino Unido, ou seja, é um jogador inglês que tá no Lille hoje, né, é um jogador que tem 14 jogos, um gol, uma assistência, mas é um jogador de baita qualidade. E foi ele que achou esse atleta, jogador que atua ali como meio ofensivo, meia pela esquerda, e hoje esse jogador está avaliado aqui em 20 milhões de euros. Ou seja, um cara que era desvalorizado, ele conseguiu buscar esse jogador com que ele tivesse destaque e render. Então, eu acho que isso aí são pontos positivos. E agora também os reforços irão chegar na equipe do Vasco, porque vai conseguir desenrolar as negociações com a chegada do diretor de futebol. E também, como ele conhece o Léo Jardim, buscou ele na época do Lille, na época do Boa Vista, pode ser que acelere também
essa negociação e tenha uma reviravolta, enfim, sobre o fico de Léo Jardim. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, tamo junto e é nóis! Fui!